A graça e a paz, meus amados e queridos irmãos, vamos para mais um vídeo. Hoje eu vou vir gravar o vídeo aí a respeito de o preço de você seguir o Messias, né? Vamos mostrar o verdadeiro seguidor do Messias, qual é, né? Vamos lá. Tem muitos falsos profetas aí no mundo, né? Inventando muita falácia, muito, muito caminho fácil, né? Vamos ver se esse é o caminho do Criador mesmo, do Salvador. Vamos lá. Parou para contar o custo de seguir a Cristo? Não o custo em palavras bonitas ou em promessas fáceis, mas o verdadeiro preço que a Bíblia apresenta sem rodeios, sem máscaras, sem conforto artificial. Há uma verdade que muitos preferem não falar. Uma verdade que não cabe em camisetas gospel nem em mensagens motivacionais. É a verdade que Jesus mesmo apresentou quando disse: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24. Note bem, tome a sua cruz. Não um pingente de ouro, não um símbolo decorativo, mas a cruz real, aquela que pesa, que marca os ombros, que exige cada passo. Não é aquela Vivemos em tempos medalhinha de onde o cruz, não. evangelho foi transformado em produto de consumo. Agora deixa eu parar aqui e dar um adendo a algumas pessoas. Será que algumas pessoas, ou vocês aí, sabem o significado da cruz? Você sabe que a cruz é o madeiro, né? Que muitos falam que não era cruz, era o madeiro, tudo bem. O que importa é a obra que o Messias fez de salvação para aquele que crê nele e na obra dele. Então, vamos supor, o significado de você ser é, martirizado e preso no madeiro, vamos supor que é um madeiro, né? Porque a cruz também faz muita referência ao braço aberto de Nimrod, né? Então, o certo é o madeiro mesmo. Ele foi preso no madeiro. Então, o que acontece? É que teve muito engano, irmãos. É muita manipulação das religiões em cima da tradução da palavra, né? É, então, o que acontece? Você, o madeiro ou a crucificação era símbolo de vergonha e só quem era crucificado eram os bandidos da piores espécie. Então, quando o Messias foi crucificado, ele estava sendo para o povo semelhante, para o povo, eu digo assim, os religiosos que incentivaram Pilatos a crucificar. Pilatos era o governante da Roma, né, que comandava ali a Judéia naquele tempo ali, né? Então, dirigia lá. Então, mas quem incentivou ele a crucificar o Messias foi os religiosos fariseus. Então, é, é, então ele estava sendo semelhante ao bandido da pior espécie, sendo que ele só veio para falar a verdade. Só que muitos não aceitaram a verdade. E hoje é a mesma coisa, né? Se o Messias aparecesse aqui e Barrabás aparecesse, ia acontecer a mesma coisa. Liberta Barrabás! Crucifica o Messias! Crucifica-o! Porque o Messias ia descer o porrete, porque todo mundo só vê a parte do amor do Pai, o Deus o Criador é amor, Deus é amor, né? Só vê essa parte, esquece dos outros atributos do Criador, que ele é Deus de justiça, fogo consumidor e ele tem a ira dele e o juízo dele. Então, contra as maldades do mundo. Então, o que acontece? Hoje crucificaram o Messias, porque ele iria bater de frente com as corrupções do mundo, com as religiões fraudulentas, como ele fez lá no tempo dele. Então ia se repetir tudo de novo. Só que para a nossa glória, e a glória do Pai em primeiro lugar, e depois para a nossa salvação, que é a nossa glória, por meio do Messias, o Messias vai vir a segunda vez não para ser morto, mas ele vai vir com o corpo glorificado. Ele não vai vir como ele veio na primeira vez, como cordeiro para ser morto para pagar nosso pecado. Ele vai vir como ressuscitado, corpo glorificado e como juiz para condenar os malvados e salvar aqueles que querem obedecer a palavra, que querem andar no caminho do Pai. Aí sim o Scott vai estar lá. E muitos não entendem isso. Acham que Deus é amor porque ele deu a vida por nós. Nós podemos viver em pecado, que vamos para o céu. Universalismo, né? Isso é uma grande falácia.
uma grande mentira, não é isso que a palavra ensina, tá? Mas quem quer acreditar nisso, que acredite, né? Na hora do dia do juízo, vamos ver se isso é verdade mesmo. Porque a própria palavra fala que o Messias se deu para salvar o mundo todo, mas que nem todos vão ser salvos, porque a pessoa tem o arbítrio. Então elas não vão aceitar o Messias como Salvador, não vão crer, ou então vão se fingir que crê. Alguns, mas não vão crer verdadeiramente, porque o verdadeiro que crê, ele obedece a palavra. Entendeu? Ele se esforça para mortificar sua carne pecaminosa. Ele luta contra os seus desejos carnais para fazer a vontade do Pai. Mesmo que de vez em quando ele tropece, ele caia em pecado, mas ele não quer ficar lambuzado na lama do pecado, ele quer se levantar. O que não é salvo, ele finge que é salvo, finge que é seguidor do Messias, finge que é cristão, mas ele adora a lama, adora se lambuzar no pecado e fala assim: ah, o Messias já morreu, já pagou meus pecados, posso pecar à vontade que eu vou para o céu. Ah, as conversas. Entendeu? Então, você nota a diferença aí, né? Entendeu? Então, hoje em dia, o Messias seria escorraçado de novo, segunda vez, só que ele vai vir para julgar dessa vez. Então não vai ter escapatória para ninguém que fica aí se justificando a si próprio e não quer se converter do seu mau caminho, porque ele veio a primeira vez justamente isso, para você aceitar ele como Salvador e não ser condenado para quando ele vier no dia do juízo. Entendeu? Vamos lá. Dão-se promessas sem cruz, vitória sem batalha, coroa sem espinhos. Mas a Bíblia não esconde o preço. Ela o expõe com clareza cristalina, para que ninguém se engane ao entrar neste caminho. O apóstolo Paulo conhecia bem esse preço. Em Filipenses 3, Tanto 7, é que o apóstolo Paulo, ele foi preso por pregar a palavra, foi chicoteado, igual o Messias, e foi morto decapitado. Aí pra vocês verem, né? Aí as denominações hoje falam: ah, se você entregar a vida para Jesus, você vai ser só bênçãos. Aí tem até o louvor assim que exalta o orgulho, o ego do homem, né? Por isso que eu não escuto essas. Desculpa, ó, o Criador sabe do que eu tô falando, tá? Essas porcarias de louvor. Eu faço o meu próprio louvor. Quando eu tô alegre, eu vou cantar louvor exaltando o nome do Criador, exaltando o nome do Messias, falando que eu sou dependente dele, que eu preciso dele, que ele é o juiz, é justo, que ele é o único, o Criador Elohim verdadeiro, né? Que seus juízos são justos, que ele é tudo para mim, que sem ele eu não sou ninguém. Eu exalto o nome do Pai. Eu diminuo para ele crescer. Não, não, qual que é aquele louvor que cantou aí? Agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória. Não tem cruz, não tem arrependimento, não tem confronto da carne e do pecado, não tem juízo do Criador que vai vir para julgar as nações no final do tempo, não fala do livro de Apocalipse, não fala de arrependimento do pecado, não fala de como que se fala? Que você andar no caminho do Messias vai ser o caminho apertado, o caminho da porta estreita, vai ter bênção? Vai, na terra ainda, não só no céu. Vai ter bênçãos aqui, a gente vai colher bênção, vai colher paz, vai colher amor do Pai, proteção, vai colher, não vai faltar o que comer, o que vestir, não vai. Só na grande tribulação que vai ser um tempo de muitas coisas dificultosas acontecendo. Mas até lá, a gente vai colher as benesses também. Mas não é só caminho de vitória, que nem falar agora é só vitória, agora é só vitória. Você só vai abençoar. Olha, agora se levanta. Aí que você vai ter empresa, que você vai ter casa. O Messias não veio para dar empresa para ninguém, para dar carro, para dar casa. Isso daí ele te dá saúde, te dá força física para você lutar, ir lá e conquistar com força do seu trabalho. Ele não derrama do céu: ah não, ó, eu vou na igreja, eu dou dízimo, eu oro, então eu vou querer casa e o Messias joga lá. Cuidado que o diabo também dá todas essas coisas, viu? Leia a Bíblia que você vai ver se o inimigo não dá. Se prostrado me adorás, darei o reino desse mundo todo, porque a mim foi dado, dou a quem quero. Ele fez essa tentação para o Salvador, não vai fazer para nós? E muito não percebe, porque não lê a Bíblia. Então, o caminho gratificante do Senhor é gratificante, é de bênção, é de paz, não falta nada, mas é o caminho de estreito, é uma porta estreita, é o caminho de cruz, é o caminho que você vai passar por lutas, por dificuldades, mas vai sair vitorioso.
Porque o Messias já venceu por nós na cruz. Nós só estamos sendo provados para mostrar que somos filhos do verdadeiro Criador. Agora, aqueles que falam é só vitória, é só bênção, esse daí tem que revisar sua fé, viu? Porque vai nessa, vamos lá. Escreve: Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, Paulo considero falando. tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Paulo não estava fazendo poesia barata. Ele estava descrevendo uma transação real. Tudo o que ele tinha, tudo o que era, tornou-se perda. E ele considerou isso como ganho. Seguir a Cristo custa sua agenda pessoal. Aquela lista de sonhos que você construiu desde criança, aqueles planos que fazem seus olhos estava de acordo brilharem com a à vontade noite, do Pai, aquelas mesmo que ambições fosse que bom. movem seus dias. Quando você é chamado pelo Pai, você, assim como o Messias veio, o que o Messias falou? Eu vim não para fazer a minha vontade, mas sim a vontade do Pai. A gente, quando é chamado para crer no Messias como Salvador, a gente é enviado também para fazer o mesmo propósito, a vontade do Pai. Não a minha vontade, do Fernando, não a vontade dos outros, a vontade do Pai. Entenda isso de uma vez por todas. Agora, se você quer que o Criador seja seu garçom, às vezes eles derramam bênção até para os ímpios, por causa da misericórdia. Entenda, não é porque você é abençoado aqui, que não te falta nada, você pode ver, ó, os corruptos não ficam ricos, não fica lá se, como que fala a palavra? Se alegrando com o dinheiro, com o lucro das suas corrupções, e o Criador não permite? Por que ele permite? Entendeu? Por um tempo. Não quer dizer que você sendo abençoado aqui na terra pela misericórdia do Pai, que você vai ser salvo a sua alma. Que adianta o homem ganhar, a Escritura diz, o mundo todo e perder a sua alma. Entendeu? Então, o mais importante é a salvação da alma, mas as pessoas acham mais importante as benesses terrenas. Então é a escolha de cada um. Depois você vai sofrer na condenação eterna, que muitos dizem que não existe, né? Então, a palavra diz que existe. Então, quem está mentindo? O Criador ou um homem pecador? Por mais inteligente que esse homem seja, cientista ou seja quem for, quer ser mais inteligente que Deus? Olha que esse foi o pecado de Satanás, hein? Sereis como Deus. olha que é o pecado do inimigo, hein? Cuidado, hein? Então, sereis como Deus, quer dizer, eu sei mais do que Deus, eu quero ensinar a Deus, eu quero explicar a Deus, eu quero... olha, eu não vou falar nada. O chamado de Deus pode não coincidir com seus projetos. E quando o reino bate à porta, você precisará escolher sua vontade ou a vontade do Pai. Em Lucas 9,62, Jesus é direto. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Custa também suas relações. Forte, hein? Não porque você se torne insuportável ou religioso de forma tóxica, mas porque a luz está em trevas. Porque suas escolhas confrontarão as escolhas alheias. Jesus avisou em Mateus 10, 34 e 36. Você não vai ser mais conduzido pelas ideologias do mundo, pelas ensinos do mundo, pela moda, pelas... Como se fala? Caramba, como que chama aquela palavra lá? Pelas tradições do mundo, você vai ser guiado pela palavra. E a palavra confronta o mundo. Entendeu? Pode se estribuchar à vontade. A palavra aqui permanece. Aí, o que acontece? Quando você pronuncia a palavra do Criador, o mundo, as pessoas que não estão no mesmo caminho, vai vir contra você. Entendeu? Porque elas não querem a palavra do Criador. Elas não querem andar nos caminhos da obediência da palavra. Elas querem o mundo. Porque o mundo dá muitos prazeres mundano. Dá muita coisas que é prazerosa para a carne. Né? Mas é contra o Espírito. Então quem quer fazer a vontade do Espírito do Pai, vai contra as coisas do mundo. As coisas do Pai é contrário às coisas do mundo. E a pessoa não entende isso. As pessoas que se baseiam no que a religião diz, no que os governos diz, nas manipulações da mídia, de tudo, ela nunca conheceu a palavra do Pai. Porque ela terceiriza para outros orientar na palavra, que distorce a palavra, tira do contexto para manipular. Se você não for diretamente estudar você mesmo a Bíblia,
para você descobrir os enganos e a manipulação do mundo, você vai morrer enganado e vai se perder para a sua alma, porque quem fica no engano se perde, a palavra é bem clara, entendeu? Quem deixa se manipular, porque o Senhor convida, venha para mim, vir para mim é vir para a palavra. Se permanecerdes em mim, o Messias falou, e permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis libertos e verdadeiramente serei meus discípulos. Se permanecerdes na palavra, se desviar da palavra, não é. Entendeu? Pronto, ponto assim. Pensem que vim trazer paz à terra. Vai lá. Não vim trazer paz, Vixe, mas espada. essa é brava, hein? Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, Ó, entre a vixe. filha e sua mãe, Isso entre a dói, nora hein? e sua sogra. Os E agora? inimigos do homem serão os Ó, membros da vixe. sua própria família. Confronto. Isso dói. Isso Isso custa dói. lágrimas reais. Ó, por quê? Não é que ele... Ó, a família é um projeto do Criador. Mas o que aconteceu? Quando Satanás botou a mão podre nas coisas, ele quer destruir a família. Então o que vai acontecer? Quando uma pessoa de uma família se converte e aceita o Messias como Salvador, e o restante não aceita, aí não é que o Messias vai julgar um contra o outro. Porque ele quer que todos da família sejam unidos. Mas fatalmente um vai contra o outro, por quê? Um vai crer na palavra e o outro da família não. Entendeu? E aí vai ter divisão na família. E aí um vai se levantar contra o outro. Então o que não crê vai querer perseguir o que crê. Entendeu? E vai fazer de tudo para prejudicar o outro, mesmo sendo da família. Por isso que diz que na grande tribulação, muitos vão trair uns aos outros, não só muitos amigos, muitos falso cristão que se diz cristão, muitos parentes da família vão entregar para o governo corrupto do anticristo aqueles que estão no caminho do Messias, que está obedecendo a palavra. Então vai ter muita traição. Por isso que se cumpre a profecia que o Messias falou lá, que no final dos tempos, filho matarão pai, pai matarão os filhos. Aí, você não vê isso aí hoje acontecendo? Então fala que a Bíblia é fraudulenta, como que a palavra de Deus é fraudulenta e as profecias que tá tudo lá tá se cumprindo? Eu não entendo isso. Me explica aí, se alguém sabe explicar. Vai, os senhores do mundo aí me explica. Vai, cadê os senhores do mundo, os sábios do mundo aí, os príncipes do mundo, que se aniquilam uns aos outros por causa de poder, de riqueza, de fama, de controle do mundo? Vai se aniquilar uns aos outros. Vai lá com a sabedoria desse mundo, vai. Silêncios pesados à mesa da família. Olhares que não entendem sua nova caminhada. Seguir a Cristo pode significar jantar sozinho, enquanto outros celebram valores que você não pode mais abraçar. Custa seu conforto. A Bíblia não promete uma vida tranquila. Promete sua presença nas tribulações. Em 2 Timóteo 3,12, Paulo escreve: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Note, não talvez sejam, mas serão. Deixa eu ver É uma aqui, peraí. Parece que tá... Não uma possibilidade remota. O mundo não recebe bem quem vive segundo padrões eternos, enquanto ele mesmo se afoga no temporal. Por isso Você será que o questionado. Salvador falou, o Messias: olha, se odiaram a mim, odiarão a vocês. O servo não é maior que o seu senhor. O que ele quis dizer com isso? Que se perseguiram ele, chicotearam ele, cuspiram nele, bateram na face dele, prenderam ele no madeiro, pregaram ele no madeiro. Não vai acontecer o mesmo com o seguidor deles? Aqui a gente ainda não tem essa perseguição, mas vai ter na grande tribulação se a gente tiver nesse tempo aqui, se a gente já não tiver partido desse mundo, né? Entendeu? Vai ter essa perseguição, entendeu? Já tem na China, já tem, pesquisa lá, já tem na Coreia, já tem no Islã. Você não pode falar da palavra do Criador lá, que lá ou você é torturado, ou é preso, ou é até... Entendeu? Então, para bom entendedor, a minha palavra basta, né? Então, essa é a fé verdadeira. Não que você seja um masoquista, não que você não vai ter bênção aqui na terra, que o Criador não vai te deixar faltar nada, só que ele não veio para te dar riqueza terrenas, né? Não que ele não possa deixar algum servo dele enriquecer, sim, para os propósitos dele, mas se a pessoa se corromper, ele derruba a pessoa, entendeu? Alguns vão ser ricos, outros não, outros vão ser ricos na fé, mas não vai ter riqueza financeira, mas vai ter propósito de vida, vai ter... rico em obras, vai ajudar outros irmãos de alguma forma, entendeu?
As pessoas não compreendem isso. Por quê? Porque falta conhecimento da palavra. A pessoa não ama a palavra do Criador. A pessoa, ela se dedica a tudo desse mundo. Um dia eu tava na minha marmitinha comendo lá, né? Minha marmitinha na rua. Aí uma moça me deu uma mensagem, né? De uma palavra, eu li. Fala, o homem encontra tempo para tudo nessa vida, mas não encontra tempo para mim. Aí desceu uma lágrima do meu olho. Por quê? Porque eu tava assim. Entendeu? É preciso você reconhecer que você está no caminho errado, que você está nos seus desejos carnais, e se você quiser andar no caminho do Senhor, quebrar o seu orgulho e falar, estou errado, eu quero uma vida diferente, Pai. Me transforma, eu creio que o seu filho veio para dar a sua vida por mim, para pagar meus pecados, eu não quero viver mais nessa vida que eu estou vivendo, mude o meu caráter, muda a minha, me transforme em uma pessoa melhor, me capacita a obedecer a sua palavra, os seus caminhos, é isso, entendeu? Você tem que reconhecer que você é um miserável pecador para poder você transformar numa nova criatura, né? Para o Criador vir morar em você pelo Espírito e te transformar de fé em fé, de glória em glória. Quanto mais você estuda a palavra, mais o Espírito vai te capacitando, te dando força, te capacitando a obedecer a palavra para você ser santificado e mudar o seu caráter, melhorar como ser humano, como pessoa, né? E ser uma pessoa útil para o Criador usar para o propósito dele, para ajudar outros irmãos em alguma situação, ou pregar as verdades bíblicas, ou ajudar os necessitados, algum dom ele vai te dar, entendeu? Mas isso que requer renúncia. Você vai ter que renunciar ao velho homem que você era lá atrás para se transformar numa nova criatura. Você vai ter que matar aquele velho Fernando que já foi crucificado com o Messias lá na cruz. Eu vou ser um novo, eu não vou nascer de novo, nascer da água, da palavra, para ser uma nova criatura por meio do Espírito do Pai, do Criador e do Messias, seu Filho. Entendeu? Isso que é transformação de vida, nascer de novo, conversão. Não é frequentar o templo religioso, nada disso. Isso aí é tudo fraudulência. Suas decisões serão consideradas radicais, exageradas, Pelos outros. ultrapassadas. Sua fé será testada não apenas por grandes provações, mas pelo cansaço diário de nadar contra a corrente cultural. E há um Você vai custo na contramão do silencioso, mundo. o mais profundo de todos. O Você custo não vai do se ego. adaptar Seguir a aos Cristo costumes desse é mundo morrer mais. para si mesmo diariamente. Morrer para si É mesmo. reconhecer que de você falar. não é o centro do universo. Não. Que seus direitos não são Não é supremos. sobre nós, é sobre Que a sua missão verdade e o pessoal Criador. precisa se curvar diante da verdade absoluta. Em Gálatas Onde está a 2:20, verdade absoluta? Paulo revela: Onde fui está só? crucificado com Cristo. Não vivo Assim, mais eu, já não sou eu quem vive, mas o Messias mas vive em Cristo mim. vive em mim. Isso glória. significa que o eu precisa Mediante o diminuir Espírito. para que Cristo cresça. Seus desejos precisam ser filtrados pela palavra. Sua língua, seus pensamentos, seus sonhos secretos, tudo precisa passar pelo crivo do Espírito Santo. Não é automático, não é indolor. É um processo de transformação que exige rendição constante. Exatamente. Mas aqui está a virada. Dependência a verdade que total do sustenta Espírito tudo do isso. Pai. O Arua custo é real, Hakodesh. mas o valor é infinito. Jesus não escondeu o preço, mas também revelou o prêmio. Em Marcos 10, 29 e 30, ele declara: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba, já neste tempo, 100 vezes mais, e no mundo por vir, a vida eterna. 100 vezes mais. Não é coisa Não material, necessariamente viu? em posses Não é dinheiro. materiais, Olha lá. mas em plenitude de vida, Exatamente. em propósito, em Muitos paz já pensam que só em dinheiro, transcende porque o coração está no circunstâncias. dinheiro. O que você deixa é temporal. O que você recebe é eterno. É matemática do reino, onde perder é ganhar, onde morrer é viver. Por isso que eu falo onde que as coisas esvaziar do Pai e do reino celestial é contar as coisas do mundo, né? Então o Pai transforma o mal em bem na vida daqueles que andam no caminho dele. Você vai passar por lutas, vai passar por sofrimento, por perdas, mas o Criador vai te fortalecer para suportar e ele vai transformar todo o mal em bem para a glória dele e para te exaltar, mas não para colocar você no centro, para colocar o propósito dele no centro, o que o Messias fez no centro, dando a vida por nós na cruz, e nós vamos obedecer não por regras, não por obrigação, mas por amor, o Pai, pelo que ele fez, dando o filho para morrer por nós no nosso lugar e por o filho ter se dado a si mesmo, entendeu? Por amor a nós e por amor a ele a gente obedece a palavra.
Entendeu? Mas isso vai ser poucos que vão fazer isso, que vão negar a sua vontade, vão morrer para si mesmo, para servir o Pai como o Pai nos amou, para amar o Pai e amar a sua palavra. E lutar contra os nossos desejos pecaminosos carnais. Poucos vão fazer isso. A maioria vão ser cristãos de lábios. Vão frequentar templos, vão falar, eu sou cristão, vai ver com o nome de Deus na boca, mas não vai obedecer a sua palavra, né? Porque é isso que lá na Bíblia fala que é o joio e o trigo, o falso e o verdadeiro, né? E que no final dos tempos vai ser descoberto tudo e tudo será revelado e o falso vai ser jogado na perdição do lado do fogo do inferno e o verdadeiro vai para a salvação eterna. E muitos acham que isso é a história da carrocinha, né? Então, vai achando, vai zombando das coisas do Criador, vai. Vamos lá. Ser preenchido. Dietrich Bonhoeffer, pastor alemão que pagou com a própria vida por resistir ao nazismo, escreveu em seu livro O Custo do Discipulado: a graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento, o batismo sem disciplina, a comunhão sem confissão. A graça barata é graça sem discipulado, graça sem a cruz, graça sem Jesus Cristo. Bonhoeffer compreendia que seguir a Cristo não é assinar um contrato de bênçãos, mas abraçar uma vida de obediência radical. Tozer, outro gigante da fé, afirmou: Deus está procurando pessoas através das quais ele possa fazer o impossível. Que pena que planejamos apenas as coisas que podemos fazer por nós mesmos. Seguir a Cristo nos tira da zona do controlável e nos lança na arena do impossível, onde Deus se revela. E o pastor brasileiro Ricardo Gondim, em suas reflexões sobre a fé contemporânea, alerta: a igreja moderna vendeu o discipulado por migalhas de entretenimento religioso. Precisamos voltar ao evangelho que transforma, não ao que apenas conforta. A verdade incomoda porque exige mudança real. Mas como isso se aplica à sua vida hoje? Como você conta esse custo de forma prática, sem se tornar um fanático desequilibrado? Quando você tem comunhão com os irmãos e você vê que o irmão está desviando do caminho do Pai, algum irmão, alguma irmã, e você vai alertar ele, ou vai chamar atenção, ou vai confrontar ele, ou repreender, ele já fala que é julgamento. Por quê? Porque ele não quer admitir o seu erro e se consertar, entendeu? Então aí o que a gente faz? A gente joga na mão do Pai, ora por ele e larga lá. Porque não adianta você forçar e nem ficar falando, não adianta. Porque ele já está no engano, ele já perdeu a unção. Então ele pode voltar? Pode acontecer dele cair em si e voltar. Mas isso só é a oração daí para frente e pedir para o Espírito tocar nele de volta. Não adianta você forçar pela sua força, entendeu? Pela sua capacidade. Aí é ele e o Criador, entendeu? Mas não adianta porque você vai forçar, não, é por amor. Se ele não quiser ir por amor, nada mais convence, entendeu? Então, às vezes vai vir irmão que vai falar, você está julgando. Porque tem tem 3 tipos de julgamento na Bíblia. Tem 4, né? Tem o julgamento hipócrita, que é aquele que você julga, fala para a pessoa não fazer e você faz. Isso é uma hipocrisia. Isso a Bíblia ela nos condena para a gente fazer esse tipo de julgamento. Tem o julgamento de você condenar a pessoa para a perdição, né? É diferente de você falar, quem não se arrepender vai se perder. É diferente, não é que você... o julgamento de perdição é quando você fala assim, ó... não sei, você fica pregando o evangelho e fica falando... você fica aí nessa vida, você vai pro inferno. Você está dando juízo de condenação à pessoa. Você tem que falar, olha, Jesus te ama, o Messias te ama. Jesus não, né? Messias, né? Messias te ama, ele quer te salvar. Ele quer salvar de você mesmo, dos seus pecados. Mas você tem que se voltar para ele quer se salvar do engano, né? Ele te ama, volta para o Pai. Ele pode te transformar a sua vida, sai dos vícios, sai do erro, sai do pecado. Mas sem você ficar decretando, que eu falo, se você não sair, você vai para o inferno. Não, para com essas conversas, que isso não é evangelho. Entendeu? Você está dando decreto de condenação. Você não é criador, não é Deus para dar decreto de condenação a ninguém. Entendeu? Então... Mas a gente pode julgar. Julgar como? Provar o Espírito para ver se o Espírito vem de Deus. Para provar o Espírito, você tem que julgar. Você pode julgar, sim, as coisas terrenas, que a própria palavra fala. Então, se não pode julgar, então o Criador está se contradizendo na sua palavra. Porque numa hora ele fala assim, não julgueis para não ser julgado. Aí na outra ele fala, vocês não sabem julgar as coisas mínimas? Ué,
Então ele está se contradizendo. É o que eu falo de paradoxo. Você tem que entender o contexto. Quando ele fala para não julgar, que a gente não tem condição de dar julgamento de condenação e nem julgar hipocritamente. É esses julgamentos que a gente não pode fazer. Mas a gente pode julgar no sentido de chamar atenção, repreender, de ver se a pessoa é de Deus, se ela não é. Nesse sentido. Esse julgamento, o Criador nos dá autoridade de fazer. Qualquer um de nós. De eu fazer esse julgamento e de outro fazer de mim. Se eu estou sendo uma pessoa falsa ou verdadeira, entendeu? É isso. Vamos ver. Ou um religioso amargurado. Comece pelo silêncio. Reserve momentos reais de quietude onde você examina suas motivações. Pergunte-se: minhas escolhas refletem o reino de Deus ou meu reino pessoal? Exato. Não é sobre perfeição, mas sobre direção. Não é sobre perfeição. Jesus não pede Outra que você coisa, seja já me falaram impecável. isso. Ah, você é perfeito. Eu nunca falei que eu sou perfeito. Não é o fato de eu estar ajudando, é que a pessoa não enxerga, ela fica tão cega nos erros dela e achando que está certo, que às vezes você vai ajudar ela a mostrar para ela, ó, você está errando aqui, irmão. Conserte, que senão você vai arcar com as consequências depois. Aí a pessoa, ela para não quer se corrigir, não quer aceitar que ela está errada, ela vai falar que você está julgando e vai falar que você é perfeito, que você não erra, que ela não consegue. Meu, ninguém tá falando de perfeição, ninguém é perfeito. Eu também falho, eu também erro, eu também já errei e as pessoas sabem disso. Só que ela usa esse artifício para poder não querer que ninguém fale dela, mas para falar assim. Aí quando ela precisa, quando ela tá no aperto, ela vem correr atrás de você. Ô irmão, você não tem uma palavra de fortalecimento aí, de estímulo? Aí ela quer o consolo, ela quer o conforto, ela quer o fortalecimento, aí ela vem te procurar. Mas na hora que é pra ela se corrigir, aí ela... Não, você tá me julgando! Entendeu? É malandragem, cara. Então você larga lá a pessoa, porque você fica sugado, cara. Você tá tentando ajudar e a pessoa tá te... Ela que tá te julgando e fala que você tá julgando ela. Porque quando ela fala que você tá julgando, sendo que você tá só tentando alertar ela que ela tá indo pro caminho errado, é ela que tá te julgando e ela não percebe, entendeu? Então você tenta ajudar, a pessoa não reconhece, então você larga lá, fala, põe na mão do pai, ora por ela e deixa ela lá. Porque tem pessoas que é só o pai que vai tratar, entendeu? Dia para o outro. Ele pede que você seja sincero. Depois observe suas prioridades. Tem pessoas que é O que rebelde, consome cara. seu tempo revela o que governa seu coração. Sua agenda mostra seus verdadeiros valores. Seguir a Cristo significa permitir que Ele reorganize suas prioridades, mesmo quando isso dói. Qual é a Mesmo prioridade? quando isso custa Para mim é o oportunidades que reino, parecem buscar boas. primeiro o reino dos Pratique céus a rendição e diária. a Pela sua manhã, antes de justiça, abrir todas redes as sociais aceitas ou serão... responder Aí, ó. mensagens, diga Primeiro, a Deus: ore. hoje não é sobre mim. Guie-me segundo Não, sua primeiro eu vou para a vontade. rede social. Parece simples, mas muda tudo. É a cruz diária que Jesus mencionou. Não é dramática, é silenciosa, íntima, Aí você fala essas coisas, revolucionária. as que Escolha eles batalhas começam que a falar, você importam. está julgando. Seguir a Cristo não significa brigar por tudo ou com todos. Ai, ai. Significa saber quando falar e quando Se calar, calar. quando confrontar e quando interceder. E Significa quando é que você escolher a confronta? santidade em Quando a vez pessoa está desviando. Quando é que você fortalece e dá palavra de ânimo? Quando a pessoa está passando por provação, por lutas. Quando é momento de você escalar? Quando você vê que a pessoa não quer te ouvir. Então, você cala e joga na mão do pai e ora. É o que eu estou acabando de falar. Entendeu? ação, a verdade em vez da popularidade. Proteja sua comunhão com Deus acima de tudo. O mundo tentará roubar seus momentos com Ele através de urgências fabricadas, Distrações. notificações infinitas, demandas que parecem inadiáveis. Mas nada é mais urgente do que sua conexão com o Pai. Nada sustenta o peso do discipulado como a intimidade com aquele que chamou você. E aqui está algo vital. Não compare seu caminho com o de outros. O custo que Deus pede de você pode ser diferente do que Ele pede Menor do seu ou maior irmão. que o outro, Sua não cruz importa. é sua. Você tem que Seu andar. chamado é único. Isso, Não se cada deixe um tem o paralisar chamado. pelo que Deus exigiu de grandes nomes da fé. Seja fiel com o que Ele está pedindo de você Ou com hoje, muito, é o agora, que Ele pediu. neste momento. John Piper, pastor e autor, escreveu: Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Seguir a Cristo custa tudo, mas oferece uma satisfação que o mundo não pode dar nem tirar.
É uma troca onde você entrega migalhas e recebe um banquete. Entenda também E o que o banquete custo não não é um é pagamento para bens ganhar o amor de materiais e Deus. dinheiro, hein? Você não compra a salvação com sacrifícios. Ai, A ai. salvação é graça pura, favor imerecido, Isso. presente completo na cruz. O custo do discipulado Ó, é é igual a assim, ó, que eu resposta de falo um. para as pessoas, quando elas são religiosas, tem pessoas que não frequentam templo religioso, certo? Mas ela saiu dos templos, mas a religião não saiu do coração e da mente. Então ela fica com prática religiosa mesmo estando fora dos templos. O que isso significa? Ó, que nem muitas pessoas que eu conheço, aí se eu for falar para ela, ela fala que eu estou julgando a fé dela. Aí você vai falar o quê, cara? Você vai deixar lá, ué, vai fazer o quê? Aí quando a pessoa cai no erro, cai na perdição, aí vai falar, bem que ele vai falar. Mas aí tem hora que pode ser tarde demais. Então, que nesse negócio de fazer voto, você não faz voto. Voto se fazia na antiga aliança lá. Se você ler a Bíblia, Jacó fazia voto com o Criador. Ah, se o Senhor me der, farei isso, farei aquilo. Se eu vou lá, se o Senhor fizer na minha vida, eu te darei o dízimo disso e daquilo. Se o Senhor então você está barganhando com o Criador. O Criador não barganha, ele te dá pela fé. Ele é dador. Ele não precisa que você barganhe com ele e prometa, ó Criador, se o Senhor me der isso, eu vou fazer isso ou aquilo para você. Não, não. Você, pela fé, você não merece nada, porque eu não mereço nada do Pai, porque nós somos pecadores. Quando eu falo isso, as pessoas não entendem. Ah, eu mereço sim porque eu sou bonzinho, eu não faço mal a ninguém, nunca. Ah, tá, você não faz mal a ninguém, tá? Você nunca roubou, nunca matou, nunca cometeu homicídio, nunca nada. Mas é verdade, você nunca contou uma mentirinha. Você nunca invejou o que era dos outros, você nunca desejou na sua mente, mesmo que não tenha posto em prática o que era dos outros. Você nunca brigou com ninguém? Você nunca chegou no trânsito uma palavra feia? Ah, você nunca. Ah, isso é pecado. Então, irmãos, não venha com essa. Não importa o tamanho do pecado, se você cometeu atrocidade ou se você mente. Se o cara que cometeu um assá ou roubou e ele se arrependeu genuinamente, ele vai ser salvo, ele vai arcar com as consequências do ato dele aqui na terra, mas ele vai entrar no céu porque ele se arrependeu. Se você é só um mentiroso, mas não mata, não rouba, não faz nada, você só mente e manipula as pessoas, você cometeu o pecado menor, mas você não se arrepende. Você não entra no reino do céu, você vai para a perdição eterna. Não sou eu que digo, é a palavra. Não é sobre o tamanho do seu pecado, é sobre o arrependimento. Se você se arrependeu, entregou a vida para o Messias, é diferente. Você vai arcar com as consequências do seu ato, grandes ou pequenas. Vai arcar aqui na terra, mas você vai ser salvo por reino celeste, desde que você se arrependa dos seus erros, do seu pecado. Não importa que tamanho de pecado você cometeu. Se você xingou alguém, se você se você errou, se você mentiu, se você manipulou, se você estelionatou, não importa, entenda isso, não importa. Todos pecaram e estão destituídos da glória do Pai. Leia Romanos, todos. Maria, mãe do Messias, pecou, que todo mundo fala que é virgem perpétua. Como que ela teve os outros irmãos, então? Né? Ela só foi virgem até ter o Messias, cara. Aí, vai estudar a palavra, não vai acreditar em religião, em pastor fraudulento. Vai se mergulhar você nas escrituras. Deixa o Espírito Santo te revelar as coisas. Aí, todos pecaram, entendeu? E todos precisam de um Salvador, certo? Só que só vai ser salvo quem se arrepende, quem aceita o Messias e tem mudança e transformação de vida e segue o caminho da palavra, mesmo que seja difícil, a porta estreita. Ó, larga a porta que conduz à perdição, tá? No Evangelho de Mateus. E muitos são que entram por ela, poucos o que entram pela porta estreita que conduz à salvação. E aí, vou dizer mais o quê? Grato, não a tentativa de um coração culpado. Efésios 2, 8, 9 deixa claro, porque pela graça Sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para ninguém se gloriar. Porque somos feituras suas para as boas obras. A obra não é para você praticar, a obra é para ganhar salvação. A obra é para testemunhar que você já foi salvo pela fé na obra do Messias. Já falei isso 500 vezes. E as pessoas não entendem. Ah, não, eu vou para o céu porque eu sou bonzinho, faço boas obras, ajudo os pobres. Não, não, você não entra. Se você for para a presença do Pai lá, no dia do julgamento, ele falar, por que você está aqui? Ah, porque eu fui bonzinho, ajudei as pessoas.
Pé, game over. Reprovado. Por quê? Porque o Messias teve que morrer na cruz. Então não precisava. Você podia ir para o céu pelas suas bondades. Não! Você vai para o céu pela fé da obra que o Messias fez, dando a vida por você na cruz. Daí depois o Espírito Santo vai te capacitar a praticar boas obras que são do Pai, não é sua. Entendeu? É isso. Oh, meu Deus, uma misericórdia. Por isso que eu falo assim, porque eu já cansei de explicar isso milhões e milhões de vezes e a pessoa não entende. Eu vou pro chão porque eu sou bonzinho, porque eu vou ajudar não sei quem. Eu não faço mal pra ninguém. É lógico que depois de convertido, você não vai fazer mal mesmo pra ninguém. Mas antes você fazia. Não mal. Não precisava você fazer coisas mal, muito grave. É só você mentir já é mal. Você invejar já é mal. Você manipular, enganar a pessoa já é mal. Você qualquer coisa, você gritar com a pessoa, irá xingar a pessoa já é pecado. Bora, entendeu? Caminham juntas sem contradição. Há dias em que você sentirá o peso da cruz. Haverá momentos em que o custo parecerá alto demais, quando você olhará ao redor Vai ter vezes que e verá dá outros vontade de vivendo vidas desistir, aparentemente mas o pai mais leves, ele mais te livres, segura. mais coloridas. Nesses momentos, lembre-se, liberdade sem propósito Não olhe para a vida é dos outros, prisão. olhe para a sua. Leveza sem fundamento é fragilidade. E as cores do mundo desbotam rápido, só a luz do reino permanece. Hebreus 12, 1, 2 nos convida. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Até a Fite fé não seus vem de olhos nós, em vem do Jesus. Salvador. A gente só responde essa fé, mas é ele que chama a gente para andar nos caminhos dele, porque a fé é a obediência da palavra. Então, é ele que nos capacita a obedecer a palavra. Então, é uma fé, você crê na palavra com o Criador. Fé não é você acreditar que Deus existe só, que isso os demônios também crê. Tá, leia lá em Tiago que está escrito lá. Fé é obediência, você obedecer a palavra. Isso é crença. O pai falar, você acreditar e pôr em prática. É essa a verdadeira fé. Não é uma fé, não, eu sei que Deus existe, que Ele me protege, que Ele me abençoe. Pronto, isso é fé. Não, eu posso pecar à vontade que eu vou pro céu. Isso não é verdade. Não tá na escritura isso, cara. Não nas dificuldades, não no que você está deixando, mas naquele que deixou tudo por você. Ele desceu do trono celestial, tornou-se humano, viveu entre nós, suportou a cruz, venceu a morte. E fez isso enquanto você ainda era pecador. Romanos 5,8 confirma. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Se Ele pagou esse preço por você, que preço você não Mas deveria Ele te estar libertou disposto a não para pagar por você ele? continuar no pecado. É o preço que você tem que matar a sua carne para viver em santidade, sendo santificado. Não é perfeição. Aí eu falo isso, eu sou perfeito, irmão. Novidade. Eu sei que nós não somos perfeitos. Santidade, quando fala do Pai e do Filho, quer dizer perfeição. Mas quando fala do ser humano, quer dizer aperfeiçoação. A gente vai sendo aperfeiçoado pela palavra da verdade, pelo Espírito. Mas não vamos ser totalmente perfeito aqui. Mas vamos andar obedecendo a palavra. Isso chama santificação. Entenda. Misericórdia. Não quer dizer que você nunca vai errar mais. Você não vai viver na prática contínua do pecado, do erro, fazendo coisas que eram contrárias à vontade do Pai. Uma vez ou outra você vai tropeçar. Você vai lutar contra a sua carne pecaminosa para fazer mais a vontade do Criador do que a sua. É isso que é santificação. Oh my God. O verdadeiro custo de seguir a Cristo, segundo a Bíblia, é tudo. Mas tudo que você dá a Ele é pouco comparado ao tudo que Ele deu por você. Por que é pouco? Porque nada que você faça é suficiente para pagar o que Ele fez na cruz por nós. Entendeu? Por mais que você faça. Então, por isso que a gente é dependente dele. Da fé no que Ele fez por nós na cruz. Entendeu? Porque a gente anda obedecendo a palavra por amor a Ele. Mas sabendo que, mesmo assim, não é suficiente. Não que não é suficiente para a salvação, obedecer.
não é suficiente para pagar o que ele fez, entendeu? Mas mesmo assim a gente vai ser salvo, porque a gente não é salvo pelas nossas obras, sim pela graça, pela misericórdia do Pai, entendeu? É isso. Bom, vou parar por aqui, tá? Esse foi o vídeo. Compartilhe, deixa o like, badale o sininho de todas. Se inscreva quem não é inscrito. Eu sei que muitos ainda não vão entender isso que eu expliquei aqui, mas tá tudo bem, né? Eu sei que outros vão entender, tá bom? Deixa o like, badale, se inscreva no canal. Agora o nome do canal tá revelando a verdade. Yahushua salva, tá bom? Porque Yahusha vem, Yahu vem do nome do pai, que o filho leva. Shua. Shá significa salvação, aquele que salva. Então a salvação vem do pai através do filho. É isso que significa Yahusha, tá? Por isso que eu coloquei verdades reveladas, Yahushua salva, tá? É isso. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Fui.